você... Muito bem, gente, nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube com mais um programa Repórter Evanildo Silva nessa sexta-feira gostosa aí, o pessoal já está aí descansando, né? Eu quero já mandar um abraço para você que está ligado e lembrar que na nossa produção, na direção do nosso programa, tá aí o nosso amigo Bruno Souza. Eu estou escrevendo aqui no papelzinho para nós aqui, né, Bruno Souza? Mas também tá aqui dando assessoria o meu amigo Lucas Rezende. Esse Lucas Rezende eu chamo ele de Lucas Barcelos de vez em quando, ele não gosta não, né? E agradecer também a minha esposa que veio aqui hoje, deu uma limpeza no estúdio pra gente estar recebendo os nossos convidados, né? Então, o nosso fotógrafo hoje está atrasado, mas compreensível porque ele está lá trabalhando nesse momento, né? Daqui a pouquinho ele chega por aqui. Muito bem, eu quero começar o programa hoje lamentando o falecimento de um grande amigo meu da cidade de Pitangui, que faleceu de acidente, né? Ele estava indo para um velório e acabou também perdendo a vida em trânsito. É o meu amigo Edson do Gavi, né, que infelizmente vai fazer uma falta muito grande para Pitangui região, já que ele era responsável pelo Gavi, que vivia fazendo resgate das pessoas, salvando vidas naquele lugar, e ele acabou perdendo a vida no trânsito aí. A gente está aqui dando as nossas condolências aos familiares do Edson, né, aos amigos, aos companheiros que trabalhavam com ele lá no Gavi. É uma perca irreparável aí para a cidade de Pitangui, porque como ele era o comandante do Gavi, hoje nós vamos então dizer que o Gavi perdeu o seu líder maior, e vamos torcer, né, que alguém consiga substituí-lo no comando daquela entidade tão importante para Pitangui região e que tem salvado tantas vidas, não só vidas, como também atuou tanto no combate a incêndios, né? A salvar a vida de animais, às vezes no asfalto, né? Então, assim, Pitangui sofreu uma grande perca no dia de hoje. Nós vamos então dar início ao nosso programa de hoje. Quero mandar abraço ao pessoal que está acompanhando. Quero pedir à produção para colocar o número do nosso WhatsApp na tela para você que está nos acompanhando mandar mensagem para o nosso programa. Já está aí, ó. É o 3799861 4748. Então é 99861, acho que esse número está errado na tela aí, produção. 99861 4748. Você pôs 41 no final aí, viu? A galera aí é 48, a produção vai estar corrigindo isso ali, mas isso é normal, isso acontece, o programa está ao vivo e ao vivo tem essas coisas, né? Eu quero também mandar abraço aí pro pessoal que está nos acompanhando na cidade de Papagaios, Maravilhas, Pequi, Pará de Minas, enfim, toda a região sintonizado aqui com a gente. Lembrar que o nosso programa tem um apoio exclusivo da Trilha dos Bandeirantes, que é a nossa parceira. É uma parceria, né? Esse projeto aqui é uma parceria do repórter Evanildo Silva com a IGR Trilha dos Bandeirantes, que hoje está com a sua sede aqui na cidade de Pequi. Eu quero também ressaltar a importância de um projeto que vai estar entrando aí na Câmara Municipal nos próximos dias, que vai, de uma certa forma, colocar mais normalidade na cidade com relação às pessoas que jogam entulho, lixo na rua, né? Então isso aí vai ser muito bom. A gente já chegou a comentar sobre esse projeto, que ainda não entrou porque está sendo feito mais estudos, né? Que como foi o projeto da água de suma importância, né? Eu estive conversando com o Cavaquinho, o prefeito. A cidade já está começando a economizar água só de falar em cobrar, né? Ele comentou comigo que a Caixa já está mantendo assim um nível maior aí em questão de sobrar, né? Que antigamente não sobrava água lá no reservatório, agora já está sobrando só de falar em pagar. Muito bem, eu vou para o intervalo. Hoje a gente vai receber no programa, né? No primeiro bloco nós recebemos o Rafael, recebemos também a Marcele, o Rafael da Pousada Alta Vista, a Rafaele lá da Lift Academia, já estão comigo. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo e no segundo bloco nós vamos falar sobre o rádio, né? A evolução do rádio com os meus amigos radialistas
jornalistas Ronaldo Batista, Janderson de Oliveira e Lucas, que já estão por aqui também. A gente vai para o intervalo, voltamos já, sai daí não. Em Maravilhas, Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400. Estamos apresentando programa Repórter Vanildo Silva. Oferecimento Casa Nova Materiais para Construção. Apoio IGR Trilha dos Bandeirantes. Muito bem, estamos de volta, né? Estamos de volta aí no oferecimento da Casa Nova Materiais de Construção, lá na Cidade de Maravilhas. O meu amigo Graciliano, nosso abraço. Também da Sim Informática. Alô, Alfredo. O meu abraço, Sim Informática. Pessoal aí que quiser comprar aquele computador gamer da melhor qualidade, procure a Sim Informática. Então, muito bem. Já estão comigo aqui o meu amigo Rafael Melgaço, né? Lá da Pousada Alta Vista, e também a Rafaele, a Marcele. Eu falei Rafaele 2 vezes já, hein? É Rafael e Rafaele, é dupla agora. Ô Marcele, me perdoe, sejam bem-vindos ao programa, né? Ao vivo tem dessas coisas também. É porque eu tenho costume de chamar de Marcelinha. Agora hoje me falaram que a menina chama Marcele, e foi o Lucas que me... Todo mundo chama você de Marcelinha, né, Marcelo? Me chama de Cessé. De Cessé. Isso. De Cessé. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. Rafael, seja bem-vindo ao programa. Por um período aí de uma meia hora, né? Meia hora? Isso aí. Tem assunto para estudo, Rafael? Tem. Ixi, assunto é o que mais tem, mano. Então vamos lá. Muito bem, nós vamos falar aqui, conversar com esses dois empresários da nossa cidade que hoje estão marcando presença aqui. A gente sabe da importância de vocês que arriscam a investir, né, na cidade. Todo mundo que investe, seja a cidade que for, ele está em risco, né, no momento que ele vai para o investimento. Isso aí. Acreditando na cidade. E eu gostaria de começar pela Cessé, né? Vou chamar ela de Cessé para mim não errar o nome dela mais. Queria começar com a Cessé. A Lift, como é que foi o começo de todo esse sonho, né, que a gente viu lá no dia, a gente teve na inauguração, viu que você ficou bem emocionada, ainda fica hoje emocionada de falar desse projeto lindo seu que tudo indica que está dando certo. Sim. Primeiramente, eu quero começar agradecendo, né, primeiramente a Deus e vocês pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje, né, me senti muito feliz. E a Lift, ela não era até então um sonho para mim, não. Eu não tinha um sonho de empreender,
não tinha um sonho de ter uma academia. A Lift foi por uma opção mesmo, porque na época, quando eu comecei a fazer educação física, eu trabalhava com dança. Então, meu sonho era ser bailarina na época. Então, quando eu comecei a fazer educação física, eu fui chamada para trabalhar na Top Life, que era a antiga Lift. E aí, desde então, né, comecei a trabalhar na Top Life, veio a pandemia, e aí o antigo dono, que era o Anderson, ele queria levar a Top Life embora. Só que eu já comecei com a minha carreira, já tinha meus alunos lá, já estava gostando de trabalhar na área, e ele me fez o convite, né, de estar arrendando ou comprando. Como não tinha condições na época, né, não tive a oportunidade também de comprar, eu arrisquei, né, em arrendar, e aí eu arrendei, e depois eu fiquei muito tempo lá no clube, né, com a Top Life, mas meu sonho mesmo era ter um espaço onde eu poderia acolher melhor os meus alunos, né, que todo mundo que acompanhou minha história, minha trajetória lá na Top Life foi muito difícil, né, e eu tive a oportunidade de compra, mas eu não tive a oportunidade, e aí depois, né, de um tempo, né, veio esse sonho, né, de ter minha própria marca. E a Lift, ela foi criada não somente para um nome de academia, mas sim de uma marca, né, de roupas, de suplementação. E realmente, né, igual você falou, eu sempre fico muito emocionada porque eu sou uma menina, sempre sonhei muito grande. Então, assim, eu pensava, não tinha condição, como é que eu ia fazer? Então, até o Rafael que está aqui sabe da minha trajetória. E sou muito grata, né, a Deus pela oportunidade. E a Lift realmente foi por uma opção que virou um sonho. E é isso. Parabéns para você, Rafael. Nós vamos dizer que o seu sonho também está sendo realizado lá na pousada. Me diz aí, como é que foi a ideia de começar? Porque nós estamos com dois ramos aqui diferentes, né? Isso. Que é a academia, e temos aí você que está trabalhando com hotelaria. E a pousada ficou muito bonita, por sinal, e você teve que fazer um bom investimento lá na área, né? E eu gostaria que você contasse como é que começou tudo isso, como que foi a ideia, de onde surgiu a ideia? Ô Vanildo, primeira coisa é agradecer, né? A gente está aqui, né? A gente ser reconhecido, né, Cecê? Pelo passo que a gente dá à frente aí, pelo desafio que né? Ser empreendedor. Não nasce com a gente isso. Alguns, poucos, eu acredito que nascem com esse dom, né? E agradecer por estar aqui, e se Deus quiser, nós vamos estar mais vezes aqui, né? A pousada Alta Vista, ela não foi um sonho, né? Ela foi uma oportunidade. Um dia estava eu e a minha esposa, a Gabi, a gente tinha vontade de montar uma estrutura de hospedagem, tipo chalé. Sim. No fundo da nossa casa. E num certo dia lá, até você participou da história desde o início, né? Que foi um dos impulsionadores disso daí. Eu tive lá na estrutura, né? Que a estrutura hoje ela não é minha, ela foi arrendada. Sim. Né? E diante daquele dia que eu tive na estrutura, eu enxerguei uma oportunidade de movimentar o turismo, de movimentar a hotelaria dentro da cidade de Piqui, onde a gente era restrito apenas com o Hotel Jean, né? Aí depois veio o Edgar na estrutura, e aí, mesmo assim Piqui ainda é uma cidade muito acolhedora, e a gente precisa de espaço para receber o pessoal. Então, quando a gente enxerga uma coisa, você tem que ter a audácia de poder dar um passo à frente, e o risco, né? Você falou, empreender é um risco, né? Sim. Que você vai fazer sem ter recurso próprio, sem ter aquele capital para fazer aquilo. Então, aquele dia eu enxerguei a oportunidade, a gente conversou com os donos, né? Que é a Marilene e o João. A gente fez uma proposta de um arrendamento aí por um período e deu certo, né? O primeiro passo, né, que é esse arrendamento, e agora vem o desafio, né, de fazer a coisa andar, de fazer a coisa rodar, de mostrar para a sociedade sua nova marca, sua empresa, de
fazer com que as pessoas enxerguem valor naquilo que você tem proposto para elas. Então é o que a gente está passando aí e é o desafio nosso daqui para frente, né? Já vão fazer 2 anos em setembro, fazem 2 anos da inauguração e nós estamos aí a todo vapor. Tá. Vamos dar mais uma sondada na CC, né? Muito, né? Eu falo não, muito, mas é assim mesmo. Muito, é um ping-pong aqui. Nós vamos bater um papo mesmo, falar sobre, né, o trabalho de vocês. E agora a pergunta é para os dois, mas eu quero que a CC responda primeiro. Qual que é o maior desafio para empreender em Pequi? Ô, Vanildo, eu acho que o maior desafio, eu tenho certeza que quem tem empreendimento aqui em Pequi vai falar que é a mão de obra. Eu acho que a mão de obra está muito difícil. Quando eu comecei mesmo, eu pensei várias vezes em desistir pela mão de obra. Uhum. Eu acho que a mão de obra aqui, acho que não é somente aqui, mas em todos os lugares a mão de obra está muito ruim. E acredito que já melhorou, mas a valorização também do comércio local. Uhum. Né? Igual a Lift, lá na academia também eu fiz um espaço, né? Uma loja, que eu vendo roupa, suplementação. Então, assim, às vezes as pessoas, né, deixam, né, de valorizar ali o nosso produto, mas acredito que vai melhorar mais. Já melhorou, mas assim, acho que a maior dificuldade, eu acho que é isso mesmo. E aí, Rafael? Eu não vou falar que é a mão de obra, não. Sim. Por mais que o que a Cecé falou é a pura verdade, né? A mão de obra hoje no mercado é uma coisa muito difícil, né, de acertar. Eu gosto de pegar essas coisas que o mercado traz pra gente como dificuldade e transformar elas. Né? Por exemplo, a maior dificuldade hoje é você apresentar para a sociedade o seu trabalho, o que você entrega, a qualidade de entrega para esse valor ser comprado por eles. Então esse é o maior desafio nosso da Pousada Alta Vista. Falando em mão de obra, eu já tive algumas pessoas que passaram, pessoas boas, mas não se adaptaram. E atualmente eu tenho que agradecer a equipe minha, né, que está lá, eles devem estar assistindo aí, a Nilma, a Angélica e o Jonas. São pessoas que estão dando o sangue deles pela pousada, e esse é o meu desafio. É fazer com que as pessoas que estejam comigo lá levem o valor nosso para os nossos hóspedes, nossos clientes que vão estar presentes lá, sabe? Uhum. Além dos hóspedes, você também lá tem a parte de arrendamento para eventos, né, Rafael? A pousada ela nasceu para estrutura de hospedagem. E depois que isso apareceu, veio outra oportunidade que é espaço para eventos, festas, casamentos, aniversário, confraternização. E a gente enxergou que é um espaço que é bem aceito para a região, para a de Minas, São José da Varginha, Pequi. Até mesmo o pessoal de Belo Horizonte tem utilizado o nosso espaço. E a gente vem com a outra estrutura agora, que é o Pesca e Solte. Né? Em breve, no prazo aí de 6 meses, a gente já está com a estrutura de pesca. Né? É mais um atrativo para a pousada, para trazer as pessoas e fazer com que elas venham, fiquem e utilizem a cidade, aproveitem o que Pequi tem de bom para oferecer. Cecé, com relação à academia, ela está suprindo as suas expectativas com questão de clientela? Porque agora há pouco, não sei se foi o Rafael, você falou na questão de valorizar, né? Acho que foi você mesmo, valorizar o comércio local, e realmente é uma coisa que nós precisamos de mudar a mentalidade das pessoas, de Pequi principalmente, porque tudo que se monta aqui, falar isso não vai para frente, isso não vai dar certo, tem a galerinha do não vai dar certo. Infelizmente eu não sei qual que é a visão que essas pessoas têm, porque tudo que se monta dentro da cidade, né, a gente tem que torcer para dar certo. Sim. Porque se dá certo para todo mundo, porque vai gerar emprego, né? O comércio melhora, a cidade melhora, né? As pessoas não vão precisar de mudar de Pequi para poder ter um emprego e tal, mas as pessoas torcem muito para dar errado tudo que monta no Pequi. Eu não sei se é inveja, e isso precisa de... eu acho que é inveja, porque não pode, não tem lógica, né? Então isso aí é uma coisa que precisa de acabar. Nós precisamos de valorizar as coisas de Pequi, sim, né? Mas eu queria que você me falasse, você se surpreendeu com o número de clientes? Está dentro da sua expectativa?
Ô, Vanildo, está além, né? Quando eu realmente quis, né, criar a marca Lift e fazer esse investimento que eu fiz, né? Aproveitando já o embalo, o Mário está aí me acompanhando, o Lucas, que está aqui com a gente também, acompanhou o processo, né, do dia da inauguração até lá. O Mário foi a pessoa que acreditou, né, que... Emocionou. Respira, ela emociona mesmo. Ela emociona, ela é emotiva. O Mário foi a pessoa que acreditou mesmo nesse sonho. Sim. Porque, igual eu te falei, eu sempre sonhei, assim, aquela criança, sempre fui desde criança, sempre sonhei, né, ter aquilo. Então, assim, ele foi a pessoa que me incentivou e falou que ia dar certo. Então, assim, essas expectativas superou os limites meus de aluno. Sim. Eu tenho muitos clientes, aproveitar aqui e agradecer a todos os meus clientes, né, que estão aí na Lift. E eu tenho um horário lá, né, aproveitando que a gente está ao vivo, graças a Deus, tem horas lá que 6 horas da noite eu tô com lá 50 clientes, tem hora que nem aparelho, né, tem pro pessoal usar, graças a Deus. Então, realmente, eu espero ter mais clientes, né, mas estou satisfeita e grata pelos que eu tenho lá hoje. Coisa boa, né? A gente fica feliz, né, Rafael? Demais ver agora. A pessoa falar. Isso eu acredito que você também está na mesma pegada dela. E falar com ela que eu tô indo agora 9 horas. Eu tenho que abrir de 9 às 10 porque não tem espaço. Mas você está indo na academia dela? Tô indo. Aí você então pode falar da academia dela um pouco também. Não tenho o que falar, vai. Um espetáculo que ficou a academia dela. Academia de nível, né, de cidade média para alta, né? Foi uma coisa bem feita. A decoração foi muito bem feita, então não tem defeito. Né? Pra gente que precisa de uma estrutura dessa, ficou sensacional. Ficou bom. Ficou ótimo. Tá. Hoje lá na sua pousada, o que você diz? O seu ponto forte lá no momento seria hospedagem ou os eventos? Hoje está sendo os eventos. E o evento, ele traz a hospedagem. Porque o nosso espaço, ele uniu espaço de evento com hospedagem. Então, quando a pessoa vai fazer uma festa, vai fazer uma comemoração, ela não quer beber, sair de lá, pegar o carro e ir para casa. Então, ela já chega, faz a festa, se hospeda e fecha a estrutura para aquele evento que ela quis, entendeu? Então, no caso aí, a hospedagem, o evento hoje seria o seu carro-chefe? Hoje está sendo. E eu acredito que tem uma tendência muito grande de isso ir para frente. Sim. O evento ser um transformador. A gente começou com restaurante, servindo almoço, só que a gente ficou um ano fazendo isso. E aí fechamos o balanço desse ano e viu que não funcionava, não gerava retorno. E a gente percebeu ao longo desse ano também que a estrutura de evento, ela deslanchou mais. Então, é onde que a gente está partindo para esse segmento, né, de locação para evento. Acredito que a parte de piscicultura, né, de pesca e solte, tende a trazer gente também para cá, para esse segmento, sabe? Mas então, nós estamos apostando nisso também. Quando você começar lá com o pesca e solte, por acaso você tem a pretensão de voltar a servir almoço, né, na pousada? Sim. Sim. Ô, Vanildo, a gente tem que acompanhar o que o mercado está pedindo. Não é acompanhar aquilo que você quer. Se você nasce querendo aquilo e o mercado não vai comprar aquilo, para que você vai continuar naquilo? Então desvia o caminho, vai para onde que o seu cliente está pedindo, né? Que você vai ter mais sucesso. É o que a gente espera, né? Pois é, eu acredito que vai ter. Vai. Eu queria agora tocar num assunto com vocês dois. Vocês estão empreendendo dentro da cidade. Nós moramos numa cidade pequena, do interior, né? E não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo Pequi como uma cidade turística. Uma cidade para receber pessoas, visitantes, né? E quando vocês montaram essas estruturas, e nos últimos, vou dizer, meses, né? Pequi recebeu alguns comércios novos, né? No caso da Lift, vocês, a Alta Vista, eu acho que você é o mais velhinho dos novos. Temos lá a loja de... Eu falo em questão de empreendimento, né? Isso. Nós temos lá o pessoal que abriu a loja
de agropecuária no posto, né? Sim. Que eu não me lembro o nome. O Luiz Guilherme, né? Da material de construção. Isso, eu não lembro o nome lá do material de construção, mas temos lá, ficou até muito bonito a fachada, né? Temos lá também o pessoal que vende o caldo de cana e tal, né? Que abriu o pastelzinho e tal. Então isso aí vem só para crescer. O João Paulo, que eu tentei trazer ele aqui, abriu o mercado da gula, né? Exato. Mas não consegui falar com ele, né? Que não, ele, mas vai trazer, tá na pode correria. insistir que ele vem. Qualquer dia nós vamos trazer ele aqui também. Mas eu queria que eu tivesse aqui, vocês três falando nesse momento sobre esses investimentos na cidade. Você vê o que você acha dessa visão que eu tenho de Piqui ser uma cidade turística, vocês dois? Quer puxar a fila? Vou puxar. Não, o nosso segmento, né, Pousada Alta Vista, ela já está tendenciando a isso. Ou seja, ela está se preparando para uma maturação da cidade no segmento turístico. Sim. Né? Sim. Então a gente precisa muito do investimento municipal, coisa que o André tem feito, né? E parabenizar ele pelo trabalho que ele tem feito. No entanto, ele no início da Pousada Alta Vista, a prefeitura, né? O apoio da prefeitura foi muito forte, né? Para a gente fazer as coisas com maquinários, limpezas. A gente agradece muito aí o apoio que ele deu e dá até hoje, né? Sempre que precisa. E vejo, cara, que Piqui precisa muito de desenvolver o turismo. Por exemplo, muitas pessoas ligam para se hospedar na pousada e perguntam quais são os atrativos da cidade. O que eu posso fazer aí na cidade? Então, alguns a gente começa a falar, mas a gente vê que ainda não tá engajado, né? Por exemplo, a gente informa para os hóspedes, para os turistas, a laje, o ponto chique, né? A gente tem ideia de fazer uma trilha no meio da mata, chegando lá no ponto chique, uma caminhada. A gente participa aí da bike, né? Do trilhão, né? Trilhão. Então, eu tenho certeza que Piqui tem muito potencial. Eu acho que se juntar ao órgão público, né? Junto com o privado, tem muita tendência da gente fazer coisas boas. E quando a gente faz isso, a gente traz o povo de fora. Quando traz o povo de fora, traz o dinheiro para a cidade, o dinheiro fica na cidade. As pessoas vão no comércio, utilizam o comércio nosso, né? Então, a cidade ela é propícia a isso, sim, com certeza, ao turismo. E, na verdade, quando você fala de turismo, e você, Cecé, qual que é a sua opinião com relação ao turismo? Acredito sim que a cidade seja um ponto turístico. E eu fico agradecida também porque quando o pessoal, né, vem conhecer a cidade, vem conhecer esses pontos turísticos, eu ganho tantas diárias naquela academia que você não acredita não, Vanil. São pessoas de fora mesmo que vão lá conhecer, vão lá. Então, assim, realmente ela está sendo um ponto turístico e isso ajuda em muitos comércios aqui da cidade. Tô achando que até a Lauana Prado vai lá, né? Nossa, olha. agradecida se ela for. Já mandei o convite para ela. Isso aí. Olha aí para você ver. E nós temos aí, você esqueceu de falar da Cruz do Monte, que foi restaurada, né? Exato. A nossa Igreja do Rosário também, que foi restaurada. E a gente fica assim, observando que o investimento começou. Nós sabemos que o prefeito tem, por exemplo, a pretensão desse ano, juntamente com a promotoria pública, dar uma ampliada na rampa de voo livre, né? Nós estamos com um piloto já da cidade que comprou um sítio aqui no município, né? Ele é piloto. Isso é importante para que movimente a área, né? É igual, por exemplo, nós temos aí em Piqui vários ciclistas. Isso faz com que o trilhão vá para frente, né? Que são nativos, são do local. Precisa de pessoas do lugar para poder, como se diz, botar pilha, né? Vamos fazer o negócio, vamos lá, vamos fazer funcionar. E tem... eu costumo brincar muito com as pessoas o seguinte. Eu lembro muito de quando eu comecei o trabalho do Ponto Chique. Eu fui rotulado, que as pessoas têm mania de rotular aqui no Piqui, né? Como lunático, como doido. E entre outras... Só, né? Um pouquinho só. Entre outras coisas. E a gente ficou aí... nesse tempo lá em cima da serra sonhando, né? Porque a gente tudo começa com sonho mesmo. Até que o Ponto Chique a rampa do Ponto Chique se tornou uma realidade. Ela está lá hoje. Hoje não está tendo muito voo. Por diversos fatores, alguns eu não quero
comentário aqui no programa, é melhor deixar para lá mesmo, mas só do André ter falado com a gente que agora nesse ano vai fazer um investimento lá no Ponto Chique, né, juntamente com a promotoria. Quero agradecer muito o Dr. Delano, que é o promotor do meio ambiente de Pará de Minas, né? É um companheiro que tem feito muito, não só por Piqui, mas como Pará de Minas. A gente está vendo o trabalho que ele está fazendo junto com o nosso presidente do circuito hoje, né, que assumiu recentemente, o Kennedy, também presidente da Amapajé e secretário de meio ambiente de Pará de Minas, meu amigo Kennedy. Ele e o Dr. Delano está fazendo um trabalho muito bacana lá no Parque do Bariri, né? E não só isso, eles sempre estão aí ajudando os fazendeiros a fazer suas represas, limpar suas represas, e isso é importante. Mas o trabalho deles no Parque do Bariri, então agora com a construção da capelinha, que breve vai ser inaugurado, está um trabalho fantástico, está podando o Parque do Bariri rumando. Então, assim, isso contribui. E a gente precisa de chegar à conclusão que a cidade não pode viver só a poder da prefeitura municipal. Sim. Porque todo mundo, eu vou fazer isso, mas a prefeitura tem que fazer isso. Não, a prefeitura tem que ajudar realmente o empresário quando ele chega. Mas a gente precisa investir também na cidade. E falando de empresário, Vanildo, a gente pensa nas pessoas que montam as coisas, né? Sim. Mas o próprio lojista, a pessoa que abre a lojinha dela, tem funcionário, vende uma roupa, né? Sim. Abriu uma pastelaria. Sim. Então são pessoas empreendedoras investindo no município. O próprio pessoal que vem na feirinha de domingo, eles são empreendedores. Exato. Né? Então, assim, são microempreendedores que se dão, né, para desenvolver um trabalho na cidade do que ser funcionário, do que ser CLT. Sim. Então, é de admirar, né? Eu acredito que são pessoas que são lutadoras e têm potencial de avançar, né? Da mesma forma que outros já montaram, né? A gente cita o exemplo aí do Eduardo, da TF. Sim. Né? Eu acompanhei, são 20 anos de TF, e desde do início dele, ali eu acompanhei o processo dele, e você vê aonde ele chegou, foi porque o cara tem espírito, ele faz acontecer. Não desfazer das outras pessoas também são empreendedoras, claro. Que são o pessoal do supermercado, né? Que eles são empreendedores, sucessores dos fundadores. Sim. Então eles estão dando sequência no que os pais fizeram, e também tem o know-how de fazer a coisa acontecer, que é o João Paulo, os meninos do DIN. Sim, né? Sim. E a gente, você falando da TF, é uma empresa genuinamente pequiense, né? Exatamente. É de se orgulhar. Porque hoje tem coisas para se orgulhar. Hoje nós temos um campeão nacional, né? Campeão nacional aí de cavalo manga larga, machador, né? Exato. Tá aqui na cidade de Piqui, do Aras, lá do nosso amigo Rodrigo, né? Da fundição. É o Aras VGR, né? Isso é orgulho. Ele vai estar aqui com a gente em breve, o campeão, para estar batendo um papo com a gente no programa. Ô, diretor, tá na hora do nosso intervalo? Tá na hora de 2 minutinhos para o nosso intervalo, ainda tem um tempinho aqui ainda, mas continuando a falar aí do Aras VGR, trouxe já alguns títulos, né? Exato. Aí para o Aras, isso é de suma importância, né? E tantas outras pessoas dentro de Piqui que às vezes faz as coisas e a gente nem fica sabendo. Nós temos aí o Geninho, que produz mel e vende para tudo enquanto é canto do mundo, as pessoas às vezes não sabem, né? Exato. E tantas outras pessoas que às vezes tem gente no Piqui que produz coisas e a gente não sabe. Vamos dar um exemplo do Evaristo, né? Evaristinho na Sim, Areira. Tem quantos anos que eles já estão lá batalhando? Sim, e hoje são os que fornecem aí areia para os trilhos, né? Para os trens de ferro, para frear e tal. Acho que para toda a rede ferroviária de Minas Gerais hoje, quem fornece areia, ela sai aqui de Piqui. Né? E isso é para a gente se sentir orgulhoso, né? Com esse trabalho aí. Né, Cessé? Sim. E a Cessé, vamos falar mais um pouquinho da academia da Cessé, porque nós surgimos um pouquinho do assunto. Tem mais um minutinho? Ou depois do intervalo? Mais um minutinho? Cessé, você tem projetos para o futuro, assim, com a academia? Ou você vai ser daquelas pessoas, não estou satisfeita aqui, tá bom? Não estou satisfeita, não. Só o início, né, Cessé? Só o início. Eu quero ampliar um pouco, né, a academia, como eu estou te falando, graças a Deus, a clientela, né, está muito boa, ela vai crescendo cada dia mais. Então, os meus projetos futuros, né, ampliar um pouco. E quem sabe, né, e Deus abençoar, expandir, né, a marca para fora, abrir, ou quem sabe, uns filiais aí para fora. Sim. Né? Então, não estou satisfeita ainda não. Isso é muito bom. Gente, nós vamos então, Marcela, Rafael, nós vamos para o intervalo, nós voltamos já já. Eu quero pedir para você aí
que está assistindo, quiser fazer alguma pergunta, dar alguma opinião no nosso bate-papo aqui, o nosso WhatsApp na tela aí, diretor, para o pessoal anotar, e também pode mandar através do chat. A Marilene Ramos está curtindo o nosso programa desde o começo, né? Esse chat costuma travar por aqui. Vou ter que abrir aqui de novo, não sei nem como é que tá. Mas então assim, pega aí o número do WhatsApp, pode mandar a mensagem de voz, né, pra gente, que o diretor coloca a pergunta no ar lá pra gente. Nós dá um jeito de coloca, diretor, você tem as mãos. Nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Lembrando a vocês que ainda hoje eu recebo no programa os radialistas Ronaldo Batista, Janderson de Oliveira, também o nosso amigo Lucas Rezende, que já está aqui conosco, os três, né? Que nós vamos juntos falar sobre a evolução do rádio também no programa de hoje. Voltamos já já. Em Maravilhas, Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400. Estamos apresentando o programa Repórter Vanildo Silva. Oferecimento: Casa Nova Materiais para Construção. Apoio: IGR Trilha dos Bandeirantes. Vanildo Silva. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta aqui com o nosso programa ao vivo pelo YouTube, e eu gostaria de pedir que você compartilhe, você também curta a nossa live, né? Vamos compartilhar, nos ajudar a crescer aí também no YouTube. Nós precisamos dessa rede de amigos que são vocês aí, que já estão acompanhando o nosso programa. Marilene Ramos, boa noite Marilene. O Tiago Silva também tá ligado com a gente. Alô, Tiago, um abraço para você aí. A minha esposa Ana Flávia tá lá curtindo também. A Raíssa Ellen, a Marisa disse: pessoas que merecem tudo de bom. Sucesso sempre, Rafael e Marcele. Olha aí, ó. Conhece quem que é? Sabe quem que é? A Marisa. Marisa? É, a Marizinha. Marizinha é gente boa demais. Não é? Gente fina. Pois é empreendedora também, né? Demais, dá conta. Pra você ver. A Marci Melgaço Maia, que você não conhece, né? A verdadeira mãe. Boa noite, estou gostando dessa dupla. Também o Gustavo Maia, que não deve ser parente seu Meu também. irmão. Que irmão, Posada Alta Vista é top demais. Família toda ligada, hein, meu filho? A
Apertei todo mundo, falei, apertou? vai todo mundo lá. Prestigiar, compartilhar, curtir, né? Se inscrever no canal. Minha esposa tá aí? Se ela não tiver, eu vou puxar a orelha dela. Tiago Silva, grande Melgaço, abraço. Quem que é o Tiago Silva? Tiagão trabalha comigo. Ana Flávia Lopes Silva, Cessé e Rafa são muito carismáticos, tratam todos muito bem e sempre com um sorriso no rosto. É a dona Ana Flávia, né? Minha primeira dama. É desse jeito. O Mário Fernandes também tá ligado com a gente. Meu Marcele, amor, merecedora de todo esse sucesso. Amor pra mais de dentro, rapaz. É graças a você, meu amor. Olha isso, braço direito, esquerdo. É isso aí que é amor, o resto é bobagem. O casal, quando anda junto, o sucesso é garantido, né? É isso aí. A Marci Melgaço Maia, parabéns pro Vanil, divulgando nossa Pequi, muito obrigado. A Pamela, minha filha, tá lá em Paracatu, curtindo a nossa live. Ô Pamela, um abraço pra você, né, e pra todos aí. A Maria Fernandes também tá ligado com a gente. Rafael, gente finíssima. Deixa eu ver se é fino mesmo. Emagreceu, um tiquinho. Finíssima demais. Ela falou demais. Falou que é demais de fino. Tô na academia agora pra emagrecer. Tá? Ô Marcelo, você garante aí quanto tempo? Garanto. Até no final do ano ele tá finíssimo. Finíssimo. Tudo sucesso pra vocês. Ela tá desejando aí, né? Ele tá desejando. E é isso aí. O pessoal que tá nos acompanhando aí já sabe, tanto pelo chat como pelo nosso WhatsApp, pode mandar sua mensagem pra gente aqui. Nós estamos de volta então aí, vamos já, o nosso WhatsApp tá aí na tela e eu quero falar para vocês, antes de voltar com o Rafael, mas com a Marcele, com a Marcele aqui, o seguinte, que quando você for montar o seu PC, a Sim Informática tá em Maravilhas e em Papagaios. O que ficou sem assim aí, né? Ficou, né? Pois é. Eu quero cobrar do pessoal da Sim lá o seguinte, esse cara de gravar lá o spot, mandar pra mim, até hoje, até esse exato momento, não chegou nada, rapaz. Vou reclamar aqui, ué. Tem que mandar o spot. Eles são bons pra montar um PC, viu? Para montar um PC, câmera de segurança. Eles atendem tanto o nosso estúdio como a rádio lá também do nosso amigo Lucas, né? Uhum. E atende vários clientes aí da região. São pessoas assim, excelente de trabalho, um trabalho de alta qualidade mesmo, é com a Sim Informática, né? E se você vai reformar ou construir, Casa Nova é o caminho certo do nosso amigo Graciliano, que breve vai estar com a gente aqui no programa, né? Ex-prefeito lá da Cidade de Maravilhas, tá também apoiando o nosso trabalho aqui na rede social. Muito bem. Estamos de volta, a gente estava falando aí há um momento atrás em questão da mão de obra, né, que está sendo um dos pontos difíceis da cidade de Piqui. E isso aí já deixou de vir uma empresa para Piqui por causa realmente de mão de obra, que seria a fábrica de sapato, que teve aqui e não encontrou pessoas para o treinamento. Então o pessoal de Piqui nem não pode reclamar que não está tendo emprego, né? Está tendo emprego. Tá. Serviço tem, a gente vê o pessoal toda hora aí colocando anúncio, né, pedindo as pessoas aí para se habilitarem, né, para estar trabalhando. E qual está sendo a alternativa para essa situação quando falta uma mão de obra? Eu começo com você, Rafael. Não tem outra a não ser trabalhar dobrado. Você monta a sua estrutura, você empreende, você quer ir para o mercado, você quer vender, e quando você cai na deficiência, né, na falta de mão de obra, você tem que trabalhar no lugar dela. Não tem outro recurso. Ser o próprio funcionário. Exato, você é o dono e funcionário ao mesmo tempo. Vocês estão precisando de funcionários dois aí nesse momento? Graças a Deus eu ainda não. Não, né? Mas eu não gostaria de ter falado isso, porque quando a gente precisa é porque a gente está crescendo, sim, a gente está ampliando, sim, né? Sim. Mas eu tenho a agradecer demais os meus funcionários, né? São muito dedicados. Mandar um abraço pro grande Jonas, né? Tá nos vendo aí, deve estar nos vendo. Sim. A Nilma e a Angélica, senão elas vão ficar com raiva. E não pode, né? De jeito nenhum. Amanhã, 5 horas da manhã, elas estão lá, narrada, isso. Eu, graças a Deus, consegui encontrar uma equipe boa, sabe? Para desenvolver o que a gente precisa. E a gente, para fazer isso, às vezes tem que adaptar, né? O meu negócio hoje, ele é atender pessoas, atender gente, né? Sim. Então, eu consigo fazer adaptação de horários para as pessoas, para os meus funcionários, que consigam atender os hóspedes e as pessoas na hora que eles precisam. Então, eu tenho essa flexibilidade. Eu acredito que é isso que está deixando que eu consiga ficar com elas. E aí, Marcelo? Vanildo, vou levar as palavras do Rafael
Quando tem essa falta de funcionários, a gente tem que ser o próprio funcionário. Graças a Deus, né, eu estou aí também com uma equipe, mas como, né, a demanda está alta, realmente estou precisando, né, de contratar mais pessoas. Todo mundo, a maioria das pessoas aqui de Piqui já sabe, né, que agora eu estou aí no cargo de diretoria lá da escola. Então, assim, acaba que estou assim, né, lá e cá. Então, tem horas que realmente eu não consigo fazer esse papel de funcionário lá na academia, por estar, né, nessa outra experiência que é lá na diretoria lá da escola. Então, eu estou conciliando as duas partes. E é um desafio, né? Nossa, que desafio. Saber lidar na falta do seu funcionário, porque o nosso foco é o cliente. Nosso foco é atender bem. Sim. Né? E quando a gente não consegue atender bem, a gente fica meio... Eu, por exemplo, fico totalmente chateado. Né? Então é um desafio da gente fazer a coisa acontecer. Pois é, a Pamela lá de Paracatu, minha filha, tá falando dupla maravilhosa. Ê, Pamela, é maravilhosa mesmo essa duplinha aqui, né? É desse jeito. Manda um abraço. Rapaz, é Sofia Kids. Sofia Kids. É meu irmão. Quem tiver precisando aí de brinquedos, podem chamar o melhor da região. Sofia Kids. Abraço pra Cecé. Aí, ó, dois empresários. Dois empresários aí. Coisa boa. Que estão rasgando o chão aí, dentro de Piqui. Sim. Aqui tá dizendo assim, a Pâmela tá dizendo assim, em todo lugar mão de obra tá complicado, porque ela tá lá em Paracatu, né? Ela também... Ela atua lá na área de clínica, né? Então ela tem esse conhecimento. Passa pela dificuldade. O pastor Adriano tá lá assim falando, muito bom, guerreiros. Pastor Adriano, eu não sei por onde que ele tá andando, não. Ele já esteve aqui em Piqui, né? Já pastoreou aqui. Mas a última vez que eu fiquei sabendo, ele estava em Onça. Tá onde, pastor Adriano? Fala para nós aí. O senhor tá aí curtindo o programa. Pode falar isso pra gente também. E eu gostaria, já a gente tá caminhando pro finalzinho do nosso bate-papo, de perguntar: a atual situação do Brasil reflete no comércio de vocês hoje? Reflete. Reflete que o povo está sem dinheiro. Então, quando as pessoas ligam querendo se hospedar, perguntam, né? A gente vê que há uma certa restrição de poder passear, de poder gastar o dinheiro com lazer. Então a gente tem sentido, eu no meu negócio que o dinheiro sumiu do mercado. Tenho sentido isso na pele, sim. Eu acho que é da necessidade, né? Sim. Da mesma forma da mão de obra. Sim. Enquanto as pessoas estão ganhando dinheiro sem trabalhar, para que trabalhar? Sim. A partir do momento que o disco virar, aonde que precisa trabalhar para ganhar dinheiro, a situação muda. Então, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Pois é, eu queria agora já ir para as considerações finais. Vou começar aí com a Marcele, né? Para ela fazer as suas considerações finais, que nós estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo, Marcele. Agradecer de novo, né, pelo convite, agradecer a Deus por essa oportunidade. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e fiquei honrada. Eu falei, nossa, a Lift está ficando famosa. Isso aí. Então, assim, primeiramente, eu quero agradecer também, né, meu companheiro Mário, né, por ter acreditado nesse sonho. Quero agradecer a todos os meus clientes, a minha equipe, né, da Lift, que é o Juan, a Mirella, o Samuel, que é um novo integrante da nossa equipe, o Guilherme. Quero agradecer a minha família que está aí assistindo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha sobrinha. Agradecer a todo mundo mesmo, até os professores lá da escola que eu mandei. Eu quero aproveitar também e agradecer a todas as minhas clientes e as minhas fãs mirim. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que o Lucas trouxe aqui pra mim. Mostra pra essa câmera aqui, ó. Isso, olha mostra. Aqui que a Sara, filha dele, fez. Quer dizer que realmente a Lift, elas estão se espelhando na Lift. Eu recebi uma fotinha esses dias também de uma aluna minha que foi do balé, que fez uma lojinha na casa dela, colocou Lift. Então, assim, agradecida mesmo pelas pessoas, pelo reconhecimento, e estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Nós aqui te agradecemos, viu, Marcelo? A gente acha que não, mas muita gente observa a gente, né? Sim. Então, nessas horas. Pode deixar o número do telefone lá da Lift aí pro pessoal que quiser fazer contato com você. Sim, 37 99128 6318. Lift. Isso aí. Rafael. Ô, Avanildo, você já falou tudo, né? Vamos agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. E eu quero falar para os telespectadores, para os ouvintes, né, que todos nós temos a oportunidade de ser empreendedor. Basta você ter um pouco de visão e coragem.
Quando você tem coragem, você não precisa nem saber. Você indo atrás de quem sabe, com a sua coragem, você consegue alcançar. E quando você toma a posição de abrir um negócio, você tem que dar foco no seu cliente. Atender bem, entender o que ele quer, porque a partir daí você consegue transformar o seu negócio e avançar. Então, foco no cliente é o nosso lema da Pousada Alta Vista. O seu contato? 37 99992 6666. Pousada Alta Difícil, Vista. né? Pousada Alta Vista, Pequi, Minas Gerais. Pois muito bem, quero agradecer a vocês dois por ter, né, aceitado o nosso convite, de estar conosco aqui nessa noite. Muito obrigado, sucesso para vocês, né? Obrigada. Que Deus continue abençoando vocês nessa jornada que não é fácil e que vocês cresçam cada dia mais para que Pequi cresça junto com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Forte abraço. Obrigada. Obrigado, gente. Olha, Um abraço. nós vamos para o intervalo, mas antes eu gostaria de lembrar, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa live, deixe o seu like, porque isso é de suma importância. E eu queria dizer também o meu muito obrigado à Cecília, ao Kennedy, a todos da diretoria do Trilha dos Bandeirantes por essa parceria que, graças a Deus, está dando muito certo. A gente vai para o intervalo, voltamos já já e na volta eu converso com os radialistas Ronaldo Batista, Janderson de Oliveira e Lucas Rezende. Vamos falar sobre o crescimento, as dificuldades do rádio no atual momento. A gente volta já já, sai daí não. Em Maravilhas, Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400. Em Maravilhas, Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400.
Estamos apresentando programa Repórter Vanildo Silva. Oferecimento: Casa Nova Materiais para Construção. Apoio: IGR Trilha dos Bandeirantes. Vanildo Silva. De volta, pessoal, com o nosso programa Repórter Vanildo Silva aqui pelo YouTube. Você que está nos acompanhando aí, compartilhe a nossa live, deixe o seu like, deixe sua curtida. E quero lembrar a vocês que segunda-feira você não pode perder aqui no canal Repórter Vanildo Silva o programa Resenha Esportiva, no comando do nosso amigo Lucas Rezende. Tá bom? Então você está convidado a acompanhar nessa segunda. Tem mais um resenha, hein? Vai ser show de bola com a equipe fantástica aqui comentando tudo sobre o esporte da nossa região e também o esporte nacional, brasileiro, enfim, tudo que for esporte, eles vão estar comentando. Nós queremos agradecer mais uma vez a IGR Trilha dos Bandeirantes pela parceria aqui com o repórter Vanildo Silva, também o Casa Nova Materiais de Construção e a Sim Informática. E agora nós estamos falando de patrocinadores, mas vamos conversar com os camaradas aqui que corre atrás de patrocínio quase que o dia inteiro. A vida de radialista não é brincadeira. O pessoal às vezes acha que é só ficar lá no rádio, mandando alô, tocando música, e não é desse jeito. Eu estou aqui com nossos companheiros, colega de trabalho, Ronaldo Batista, Jander de Oliveira e o meu amigo Lucas Rezende. O Lucas já é aqui da casa, né? Mas eu tenho o prazer de estar recebendo eles aqui hoje. Quero começar com o Ronaldo Batista, que hoje trabalha na Mais FM, lá em Nova Serrana. Meu irmão, seja bem-vindo ao programa Repórter Vanildo Silva. É um prazer estar te recebendo aqui. Amém. Boa noite, Vanildo. Boa noite a todos que também nos assistem aí pelas redes sociais. Quero agradecer aqui a recepção, né? Muito boa toda a produção. Prazer estar aqui com você, já um amigo de décadas. É muito bom estar aqui e perceber, né, que você é aquele cara que está sempre se reinventando, né? Tá muito além do rádio. É um cara que está sempre... Tô além do rádio mesmo. Hoje nós estamos além do rádio, né, Ronaldo? É verdade. Janderson de Oliveira. O Janderson tá gordinho, rapaz. O pasto lá na 90,5, né, na Amigos FM, tá bom, hein, rapaz? Tá ótimo, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a você, boa noite a todo o pessoal aí da produção, né? Todos os colegas radialistas aqui. Obrigado também, como o Ronaldo já disse. Pessoal da recepção aí, uma receptividade muito gostosa, como sempre, né? É sempre bom reviver velhas amizades, né? Como a sua, né? Desde do século passado. Nossa, não fica falando a cidade, não, rapaz. Ele tá a mesma coisa. O Janderson tá pintando cabelo, não tá? Tô pintando? Ou não tá tendo? Tá caindo. Tá caindo. Pelo amor de Deus, hein? Ô, Luquinha, você já é de casa, o Luquinha tá magrinho. Estamos aí, né? É a dieta e a academia, né? O Lucas deu um show aí no Resenha Esportiva na estreia segunda-feira passada. Vocês talvez não tiveram a oportunidade foi um sucesso de assistir, né? É isso aí. Boa noite, Vanildo. Boa noite, Janderson de Oliveira, meu amigo Ronaldo Batista. Quero falar para vocês que eu vou ser um mero coadjuvante aqui, porque eu tô no meio aqui de 3 feras aqui da rádio, né? E, como se diz o ditado, se você quer ficar bom, fica no meio dos bons. Então, eu tô aqui no meio de 3 feras aqui. Não fica dando uma de humilde, não, que você já tá velho no rádio também. Já tá velho no rádio. O cara também tá bom. Tá bom, ué. Ronaldo Batista, eu quero começar com você, porque eu tenho uns pontos interessantes com o Ronaldo Batista. Quando a primeira vez que eu falei, Ronaldo, você vou colocar você no ar, numa rádio lá na cidade de Paraupeba. Que isso, rapaz? Eu não tenho voz pra falar no rádio, não. Você tá doido, não vou de jeito nenhum aqui, minha voz, como é que é? Pois é, né? Foi uma... O Ronaldo não acreditava nele e eu acreditava. Foi uma aventura, né? Foi uma aventura. Eu agradeço a Deus por tudo, né? Que a gente passou juntos ali. E eu acho que foi um pouco de persistência também, né? Acho que eu fui muito persistente. Foi persistente, assim. Muito persistente e muito dedicado também. Sim, acho que é um dos pontos. Ronaldo assim, Batista, para quem não. Eu vou rasgar um bocado de cedo aqui. Ronaldo Batista é um excepcional administrador, né? Ele sabe administrar as coisas. Na época, lá na rádio, inclusive, a parte financeira da emissora acabou ficando na mão do Ronaldo Batista. E ele virou um dos melhores radialistas. Hoje é um grande radialista, se destaca muito aí no meio dos demais, né? Amém. É um grande profissional. E a gente fica feliz, né, de ter dado aquele empurrãozinho você lá atrás. E o empurrão deu certo. É verdade. Gratidão, né, por tudo. E gratidão a você, né, por ter investido, né, na gente naquela época. Eu realmente não acreditava que eu poderia
avançar nesse sentido, e foi muito bom, né? Eu acho que eu posso pesar muito que a dedicação fez muita diferença. Eu fazia todo o possível ali para já escrever todas as músicas, Lucas. Eu fazia minha programação, eu escrevia todas as músicas, e uma tinha que combinar com a outra, e a vinheta que eu iria usar, e nem sabia da importância que isso tudo faz no rádio, que é a mixagem, né? E isso tudo nós fomos desenvolvendo junto ali, o Vanildo monitorando do lado de lá, não, ó, fala assim, fala aquilo outro. Enfim, e a gente foi avançando. E era na época do Keeper Auto Rádio, já era o playlist? Fiquei com essa curiosidade agora. Keeper, rapaz. A gente não tinha essa tecnologia. Não tinha, existia isso, né? Naquela época a gente tinha lá, era 4 CD players, né, da Sony, e 2 MD players, e o microfone Sony. E já tinha evoluído, né, Ronaldo? Nessa época eu já tinha dado uma evoluída, porque quando nós começamos a gravar propaganda, que você começou a trabalhar comigo na minha casa, já gravava propaganda no gravador de rolo, né? Tape de rolo, pensa bem. E assim aprendeu a fazer os cores lá, ficou... E pensa bem, a gente fazia essas propagandas volantes, então entra a voz do locutor, o Vanildo era o locutor oficial e eu era o produtor das fitas cassetes que rodavam nas propagandas volantes. Só que a gente comprava as fitas no mercado e não eram umas fitas já prontas para isso, a gente tinha que adaptá-las. Eram umas fitas de 60 minutos, a gente abria elas, né, e tirava e cortava uma parte delas, deixava só um pedacinho para não ficar muito cheio. E aí o que a gente fazia? A gente tinha que montar a fita novamente, tape de rolo, e aí o CD, né? Sim. CD player, mesinha, cara, a gente conseguia fazer isso em 7 segundos. A voz rodava no tape de rolo, terminava, a gente já dava o stop, aumentava o CD play, baixava o volume da mesa, voltava o tape de rolo rapidinho no fone, colocava no ponto. Era muito rápido, que eu fiquei imaginando, né? 7 segundos a gente fazia aquilo, cara. Era muita prática, né, que a gente foi desenvolvendo. E eu falei do Keeper Auto Rádio porque eu comecei a mexer. Aproveitar aqui, mandar um grande abraço para o nosso amigo Cadu Carvalho, hoje pastor Cadu. Sim. É o Cadu que me incentivou, né, nessa área aí. E eu entrei na época do Keeper Auto Rádio. E já era uma dificuldade enorme para mim. Aí quando surgiu a atualidade aí, que é o playlist, para mim foi, né, como se diz, uma mão na roda. Mas eu tô impressionado de ver a dificuldade que era. Você era dessa época também, Jânio? Você tá doido, rapaz. Era mesmo? Era tudo no mixer, né? Colocava no tape, play, rec, pause. Aí colocava os 2 CDs lá, já soltava a trilha, já entrava, falava o texto na sua frente ali para gravar. Sim. Principalmente os comerciais, né? Sim. Aí soltava o pause, já entrava a trilha, aquela correria. E o negócio era o seguinte, comprava, igual o Ronaldo falava, comprava as fitas e era aquela paciência para anotar, para montar depois. Aí o trem era aquela coisinha simples, mas assim, tão delicada. E tem tudo prontinho, cair no chão. Nossa, meu Deus, acabou. Vai rolar aquilo de novo. Era melhor gravar de novo, tudo de novo. É por isso que eu falei que eu tô no meio de um monte de fera aqui, mas, tá vendo? Você falou alguma coisa assim a respeito do Keeper. O Keeper foi a evolução. Depois Isso foi uma fase boa. Depois da fita veio o MD. Aí o MD era mil maravilhas. Sim. O Vanildo era craque pra montar a propaganda no MD, rapaz. Aquela edição daquela correria, a cultura. Aí depois veio aí veio o Keeper. O Keeper era bom demais. Você tá doido, rapaz. Quando veio o Keeper, a gente já pegou o Sanford, que até hoje. Isso. O pessoal monta muitos comerciais no Sanford. Aí era bom demais. Só que o Keeper tinha um defeito, não é igual o playlist, não. Porque o playlist é infinito. Você deu o play lá e ele vai embora. Vai embora. Você tinha que programar de 12 em 12. Nossa, por isso que eu falei que era uma dificuldade enorme na minha época esse Keeper aí, viu? Era difícil, meu. O Keeper não era lá grandes coisas, não. Eu quero, mais uma vez, lembrar o pessoal de casa aí, para poder estar mandando a sua mensagem, né? O pessoal que quer saber mais sobre o rádio, né? Como é a evolução do rádio. Se você tiver curiosidade, fazer pergunta pro Ronaldo, pro Jander, pro Lucas, enfim, eles estão aqui hoje pra gente contar um pouco da história do rádio, né? Nossa produção tá ali arrumando uma gambiarra, mas isso faz parte. Ao vivo tem dessas coisas. É porque tá saindo um barulhinho no ar aí pro pessoal entender o que tá acontecendo. Então é o seguinte, reposicionando o microfone ali pro pessoal ficar mais à vontade. O Janderson pode chegar para cá mais um pouquinho. Fia para debaixo dessa mesa aí, Janderson.
O pessoal não sabe, é assim que às vezes meio preocupado. Eu falo que hoje em rádio é tudo, quando é ao vivo é assim mesmo. Um trem mais descontraído, não tem muito. Quanto mais trabalho dá, mais gostoso fica. Melhor fica. Né? Pode voltar a cena pra eles lá, mostra eles lá de novo. Deixa os meninos bater papo aí, que eles vêm cá pra contar casa hoje. Hoje tem casa. E por falar nisso, o professor de tudo aí é o queridíssimo, né, Vanildo Silva. Esse cara aí trazia as novidades, né, Ronaldo? É verdade. E a gente ia aprendendo, era uma dificuldade, ele virava, calma, tem um pouquinho de paciência, é muito simples. Ele ia lá naquela tranquilidade, né? Não, é assim, 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 entendeu? Não. Cara, não eu tô achando engraçado, nada, né? Eu tô achando engraçado, Ronaldo, dele falar que eu era calmo, eu não era calmo. Pra quem te conhecesse mais de perto. Mas ele ensinava tudo, né? Porque ele era já tinha uma experiência. Conseguiu nos ensinar, ou não? Eu acho que quando a gente começou no rádio, lá naquela época, em Paraupeba, isso foi antes ainda de Papagaios, você já tinha uma bagagem muito grande de rádios, né, comerciais, enfim, você já tinha toda uma bagagem. Você, acho que melhor do que nós, pode muito bem falar dessa... Quando eu cheguei em Paraupeba, a gente já tinha passado pela Rádio Santa Cruz de Pará de Minas, já tinha passado pela TV Alterosa, já tinha passado pela Altaneira FM, né, que hoje é a 97,3, a nossa rádio, é a rádio evangélica, né? Lá em Pedro Leopoldo. Então, assim, já tinha feito uma caminhada, além de ter apresentado alguns comícios, shows, essas coisas. Era bom a época do show. Era bom. Não tem tanta emoção igual. Hoje acabou, né? Comício hoje acabou. Infelizmente, essa parte aí acabou. Mas o rádio em si, hoje ele evoluiu, ficou mais fácil, né, irmão Ronaldo? Sim. Ficou mais fácil para trabalhar do que aquela época. O Janderson também pode dizer isso, até muito o próprio Lucas também pode dizer. Hoje trabalhar no rádio, você trabalha de olho fechado, né? Se você quiser até dormir, porque eu lembro de eu dormir no rádio. Mas seu Lucas, você já correu muito da Anatel, Lucas? Já, ué. Que isso? O Ronaldo tava tão treinado a desmontar e montar uma rádio. 2 horas. 2 horas de prazo, não. 2 horas. Foi a época montava. A febre da Rádio Pirata. Nossa senhora, era correria, um sofrimento, rapaz. Você tá doido. Eles montavam a rádio até dentro de Kombi. Então, mas essa questão da rádio pirata, né, como todos intitulam, foi uma época que lançou muitos profissionais. Sim. Porque muitos não tinham abertura de trabalhar em grandes rádios. E a partir daí, sim, eles foram trabalhar, tiveram a oportunidade de abrir portas em grandes rádios. Sim. Acho que foi um grande celeiro, né, de profissionais para o rádio. Acho que a gente tem muito a agradecer a Rádio Pirata. Essa rádio, né, pirata, que nos ajudou a evoluir, a crescer e, enfim, e nos tornarmos assim melhores profissionais. Verdade, não tinha pensado por esse lado, não. O Ronaldo deu um exemplo muito bom aqui, ó. A dedicação, né? Dedicou muito, mas eu creio, Ronaldo, que quem não gosta de rádio, quem não gostar de rádio, não adianta tentar, porque rádio você tem que gostar e fazer o que você gosta, né? Gostar do que faz e fazer o que gosta, senão não adianta, porque rádio, já como diz, já passou muitos parceiros, muitos companheiros, mas poucos que ficaram, só os que mais gostavam, os que mais se dedicaram ali, que estão no ar até hoje. Estão no ar até hoje, o caso de vocês dois, né? Vocês três, né? Porque o Lucas também, desde que começou, nunca parou. O que eu queria lembrar você, assim, na época que eu comecei a trabalhar na Rádio Muzirama e outras emissoras ali na grande região metropolitana, ali geralmente as pessoas tinham o departamento comercial, né, que vendia propaganda e tal, que ia lá pegar os comerciais, né? E você tinha o seu salário por mês somente para ir lá e fazer o seu trabalho de radialista. Você apresentava o programa, era 4 horas no ar, 1 hora para você ficar à disposição do estúdio, para gravação de propaganda e casa. Agora, hoje, nas emissoras do interior, infelizmente, o locutor tem que fazer o papel de agenciador também, né, de comercial, que é o que às vezes... O que eu desisti muito rápido foi por causa disso. Porque você chega no anunciante e fala, eu vou fazer para te ajudar. Ele não enxerga você como um produto. A maioria fala isso, eu não sei se vocês ouvem isso até hoje. O mundo está mudando, né? Aos pouquinhos está mudando, mas eu já ouvi muito isso. O Ronaldo também já ouviu. Ouvi, mas a gente sempre dava uma forma de combater isso, porque você não está lá oferecendo
oferecendo uma... Né, aliás, melhor, você não está lá pedindo uma esmola, né? A verdade é essa. Você está oferecendo uma oportunidade para que a pessoa possa divulgar o seu produto, que ela possa aparecer, que ela possa vender mais, mas ela nunca encara a publicidade como um investimento. Ela encara aquilo ali como um gasto. E o fato de falar que vai te ajudar é muito penoso, né? É muito penoso porque, na verdade, quando a pessoa começa a divulgar, então ela divulga com uma pessoa que é dedicada, uma pessoa que é um profissional, que está levando a marca dela, ela começa a perceber os resultados. Puxa vida, eu comecei a vender mais. Esse cliente aqui veio lá da rádio. Ele começa a perceber que, na verdade, ele iria ajudar, mas foi ajudado. Essa é a grande realidade do rádio. Naquela época que a gente começou no rádio, a gente saía nas ruas e a rádio ecoava na cidade inteira. A gente teve uma equipe boa lá. Era uma... Lá em Paraupeba nós tivemos nós vivemos essa experiência com a Claridade FM. Sim, né? A gente saía assim, uma distância de 2, 3 quilômetros andando a pé ou de pé, e a gente escutava a rádio, assim, de ponta a ponta. Era uma audiência assim, estrondante. E a gente tinha uma equipe também muito coesa, né? Muito afinada, e todo mundo queria divulgar naquela época. Acho que foi uma das únicas emissoras que a gente trabalhou que não foi as pessoas queriam. As pessoas queriam. Não vou fazer para te ajudar, não quero anunciar. Eu quero anunciar. É diferente. Foi bem legal. No final de tudo, a mesma história. A mãe Anatel chegou e o sonho de todo mundo. Mas a Claridade ficou bem tempo no ar, né, irmão Ronaldo? Ficou bastante tempo no ar. Ficou bem tempo no ar, né, Paraupeba. Nós tínhamos assim... Foi uma época que a música Dance Music estava no auge, né? Sim. Tanto é que lá o que enchia clube lá não era banda de baile, o que enchia clube lá era o Dinamite, era Conexão, né? Som mecânico naquela época. Mecânico. E o pessoal fazia uma parede de som. Foi uma época que eu acho que o cara do Dinamite, trouxe o Zezé de Camargo quebrou. Luciano, quebrou. Eu lembro dessa história. O Zezé de Camargo e Luciano quebrou. Eu lembro dessa história. Eu esqueci o Vanderlei. Quebrou. E na época, capaz que eles estavam naquele sucesso total. Você deu um ibope. Pois foi um ibope danado, né? Mas ele não teve ibope no show lá não, o negócio deu errado, né? Fácil. Gente, eu vou chamar tá na hora do intervalo, mais 2 minutinhos aí. Vamos... Eu queria só fazer um adentro. Um comentário aqui, um adentro aqui, sobre a questão da Anatel, né? Igual eu falei para vocês aqui que já tive trabalho com a Anatel, eu tenho até que consertar, porque graças a Deus a Rádio Criativa FM é uma rádio legalizada, então eles vêm, confere a papelada, olha o transmissor, como faz o trabalho deles ali, tapinha nas costas, bom trabalho e vai embora, sabe? Mas na época de vocês, né? Não era essa situação, né, Janderson? Te contar uma história boa. Então, o Ronaldo sabe disso. Na época o Ronaldo trabalhava comigo. Veio um pessoal da Anatel. Era um fiscal e um motorista, né, Ronaldo? A gente tava lá no Bela Vista. O cara chegou, velho. Chegou e que casa legal, tinha todo tipo de fruta, mandioca. Que isso aí? Vamos arrumar pra você aqui. Vamos um balai grandão, enchi dele, mandioca, uva, laranja. Aí ele falou assim, tá tarde, eu vou ficar aí essa noite. Amanhã vem cá, nós resolvemos. Não, tranquilo, peguei o telefone do cara, levei lá no Zezinho da Capivara, paguei frango, cerveja, esse cara não vai multar. No dia ele bateu lá na porta, 7 horas da manhã, o Giovanni foi, atendeu. Beleza. Ô Janderson, tá por aí? Não, o Janderson não apareceu aqui, não, beleza. Foi lá e pacotou meu transmissor, levou embora. Que é isso, hein? E levou o transmissor. Levou laranja, levou a verdura, as frutas, tudo de volta. Eu pegava. Eu tinha um contato dele, parceiro, faz comigo. Não, é a lei. Eu falei, não, tá bom, então. Segue, vida que segue. Pois é. Gente, olha, eu tô com uma pergunta do Anderson de Oliveira, mas eu vou fazer ela depois do nosso intervalo aqui. E eu quero pedir o pessoal de casa, né, para poder tá compartilhando, né, e fazendo pergunta também para os entrevistados. Quem quiser, eu já tenho uma aqui sobre o rádio. E também compartilhar e se inscrever no nosso canal. Enfim, nos ajude aí, porque nós precisamos fazer essa corrente de amigos aí para podermos estarmos crescendo. E se a gente cresce, todo mundo cresce junto, não é verdade? Ô diretor, vamos pro intervalo? A gente volta já. Sai daí não.
Em Maravilhas, Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400. Estamos apresentando programa Repórter Vanildo Silva. Oferecimento: Casa Nova Materiais para Construção. Apoio: IGR Trilha dos Bandeirantes. Vanildo Silva. Pois é, pessoal, nós estamos de volta com o nosso programa Repórter Vanildo Silva, aqui pelas redes sociais. Eu quero registrar aqui, né, o nosso amigo Leandro, que eu falo Leandro Barbeiro, não é porque não dirige mal, não é porque dirige mal, não. Nem sei se dirige mal ou bem, não, mas não é por esse motivo, não. Entendi. É porque ele tem o salão dele ali, a barbearia, né? Não gosto que fala que ele é cabeleireiro, não, ele é barbeiro. Faz barba, cabelo. Interessante, então, porque a maioria gosta de falar que é cabeleireiro. Não, ele não gosta, não, ele é barbeiro. Não é isso, meu amigo Leandro? Pode dar um pitaco daí, não tem problema não. O pessoal de cá tá te ouvindo, viu? Tá te ouvindo, beleza. Eu só não entendi por que mudou o nome, né? De cabeleireiro, agora tá usando muito barbeiro, né? Isso aí deve ser você vai ter que dar uma aula pra gente. É um preconceitozinho aí, deve ter algum negócio de preconceito no meio desse negócio aí, aqui, ó. Eu acho que tá mais relacionado ao marketing, né? Ao marketing? Boa, pode também. Gente, nós vamos começar esse outro bloco aqui com a pergunta do Anderson Oliveira. É parente do Janderson de Oliveira? Pode ser. Pode ser. Tem algum parente Anderson aí, muitos, né? Anderson de Oliveira está fazendo a seguinte pergunta. Boa noite, meus amigos. Uma pergunta. As novas tecnologias diminuíram a mão de obra no rádio? Qual o papel das novas tecnologias no meio radiofônico? Abraços, Bel. Bem, Bel, vou começar dando a minha opinião aqui sobre essa questão da tecnologia. Não, eu acho que em 1960, 1970, os grandes comunicadores, né, eternos comunicadores, eles já ouviam, não, o rádio não vai perdurar. Na década de 90, a gente já ouvia isso, o rádio não vai sobreviver. Na década passada, também se ouviu isso. Mas, porque naquela época que a gente começou no rádio em 1990, em especial, quando eu comecei, na década de 90, ali já quase 2000, a internet ainda estava engatinhando ainda, e o rádio era grande força. Naquela época que você acessar um site, o negócio que eu acho que só tira um pouco da magia do rádio. Por que a magia do rádio? Porque quando a pessoa está nos ouvindo do outro lado, ela fica tentando imaginar. Esse rapaz é negro?
ele é branco, ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é careca, ele é cabeludo, ele tem cabelo grisalho, ele é mais velho, ele é mais novo. Então, ele é bonito, ele é feio. Ele é feio. Eu tava doidinho pra ele falar isso. A tecnologia só tira um pouco dessa magia, porque muitas vezes agora o rádio, ele também vai para as redes sociais de forma visual, né? Então tem câmeras dentro do rádio, e o rádio não foi feito para isso, né? Porque você toca uma música ali, e aí de repente você vai, é aquele relax, né? E aí de repente você tá arrumando o cabelo, você tá mexendo no celular, você tá fazendo alguma outra coisa, e quem está num programa como esse, por exemplo, um podcast, você está preparado para a câmera, né? E aqueles que são apresentadores também estão preparados para a câmera. O locutor não, ele está de boné, né? Ele não está com o visual preparado para o... Está de bermuda, então muitas vezes é essa a questão. Eu acho que não, o rádio ele se transforma numa multipista, num grande acesso, e é isso. Acho que só soma. A minha opinião é o seguinte, sabe? A tecnologia hoje, muitos me perguntaram: Lucas, a tecnologia não está te atrapalhando na rádio, não? Eu falei com eles: olha, no começo, quando surgiu, principalmente os stories, deu aquela cismazinha, aquele medo, mas já eu percebi que não ia atrapalhar o rádio, e eu tenho o mesmo pensamento que o seu. Eu acho que o rádio não acaba, o rádio não vai acabar. Aqui na minha cidade, por exemplo, não vou citar o nome do comerciante, claro, ele veio falar comigo que ia estar tirando um comercial da rádio, porque estava olhando muito as redes sociais hoje, estava divulgando os stories e tal. Eu deixei ele falar o ponto de vista dele, e depois eu expliquei: olha, é o seguinte, você pode tirar, você tem todo direito, né? Vou estar cancelando lá na rádio a sua propaganda, mas só que eu queria deixar claro para você que aquele pai de família, aquele senhor de idade que vem aqui fazer aquela compra cara todo final de mês, ele não fica olhando stories, não fica ali em rede social. Então você está olhando a garotada nova hoje na rede social, mas aquele que ouve o seu produto mesmo é aquele pai de família. O consumidor, né? Isso, o cliente. O cliente. É o consumidor final ali. Foi questão de segundos, ele virou e falou assim: não precisa de falar mais nada, pode continuar. Não tinha pensado nisso. Pronto. Então a gente vê que as redes sociais hoje veio para ajudar a gente, e até tá dando uma incrementada ali, até mesmo na rádio, né? Sim, mas para atrapalhar a rádio hoje em dia, creio que não atrapalha, não. Eu acho que, antes do Janderson dar o ponto de vista dele, eu queria só pegar uma carona no seguinte, até mesmo para aqueles que estão nos assistindo agora, que são empreendedores, o rádio ele tem uma credibilidade de 80% a 90%. Uma credibilidade que a internet não tem. Por exemplo, eu desafio agora todos aqueles que estão nos assistindo e todos aqui que estão na produção, os colegas, quando você vê um anúncio no celular, você recebe no WhatsApp, vou exemplificar, iPhone 11 599, isso aqui é um vírus, não vou nem clicar. Mas se o locutor falar que iPhone 11 599 na loja X, todo mundo tá lá na porta comprando. Ninguém nem contesta, ninguém nem pergunta se é ou se não é, todo mundo vai lá comprar. É a credibilidade que o rádio tem, que o locutor tem, que ele transmite através do rádio. Isso, a rede social, acredito que ela nunca vai tomar do rádio. Aprendi mais uma para vir fechar com você. Você quer que eu fale o quê? Quer que eu fale o quê? Não sei. Pois é, mas a minha opinião sobre a tecnologia hoje no rádio é o seguinte: eles agora estão com a inteligência artificial. Eu creio que nós, locutores, vamos perder muito espaço com isso. Porque hoje a tecnologia está assim, a inteligência artificial faz o papel do locutor praticamente uma rádio. É verdade. E você pode escolher o tom, qual a voz, de quem você quer a sua voz, tá? Você coloca a sua voz. Mas eu vou dizer a você que eu acho que perde... Como diz, é o meu ponto de vista, o meu medo. Sim, mas você pode ficar tranquilo porque... O sentimento, né? Não, o sentimento. Isso aí é aquele, né? Nunca vai conseguir. Aquela energia positiva. Nunca, inteligência do rádio, tem que ter um locutor. Talvez uma rádio igual era feita antigamente. Atalaia,
Aí tudo bem, pode ser que a inteligência artificial Bem tapeia, mecanizada, né? É mais um rádio feito como a gente rádio, tem costume de fazer, brincando com as pessoas, trazendo as pessoas para perto da gente. Jamais uma inteligência artificial vai conseguir fazer Eu creio que não, mas é o medo da gente. Mas gera o medo, mas gera aquela preocupação. O que o Vanildo está falando ali é muito interessante, porque é o seguinte, quando você está falando uma mensagem, e ele então partiu. Aquela emoção. E de repente ele voltou. Quer dizer, a inteligência artificial, ela não vai pode conseguir. ser que de repente, Sim. daqui uns anos, eles até consigam aproximar, exprimir, né, ou imprimir esses sentimentos. Mas não sei, acho que vai ser um pouco difícil. Dentro da pergunta aqui, que eu tenho tem uma outra pergunta aqui, dentro da pergunta do Anderson de Oliveira, ele pergunta se a tecnologia diminuiu mão de obra. Não, eu, na minha opinião, acho que não. Eu não sei se algum de vocês viveu. Ela melhorou bastante, né? Mas tirar a mão de obra, não. Eu acho que o que tirou a mão de obra mesmo foi porque quando eu comecei no rádio, não sei se vocês passaram por essa etapa, eu sou o mais velhinho aqui. Então, quando eu passei. Vovô. Quando eu comecei no rádio, a gente usava a picape, né? Que era o toca-disco, seriam dois toca-discos, né? Os LPs, e na verdade, né, bem no começo, tinha-se o operador e o locutor dentro do estúdio, o operador lá na técnica, e a gente ficava nessa aí. Depois a rádio, os próprios empresários entenderam que, poxa, eu posso pegar o locutor, coloquei na técnica, ele vai fazer o papel. Já diminuiu um funcionário, foi só essa diminuição que eu percebi no rádio, que aí a gente teve o acúmulo de função, que você recebia o seu salário por locutor, mais o de um operador. Não era o salário total do operador, era um adicional a mais que você recebia para você fazer o papel do operador. Eu peguei o finalzinho dos LPs, das fitas, né? E falar a verdade, tem muito negro que hoje, se for no rádio daquele jeito, não dá conta, não. Acho que nem nós mais hoje, se for no rádio daquele jeito, capaz que vai ter uma dificuldade. Eu creio que a pergunta dele foi até basicamente sobre isso mesmo, porque vocês começaram falando das dificuldades. A evolução foi muito grande. Então aí o Anderson Oliveira, o rádio realmente não perdeu com a tecnologia, ele perdeu com os empresários que entenderam que podia usar o locutor para operar na época também, né? Sim. Lá colocando disco no ponto, né? Essas coisas todas aí perdeu. Ele fez uma outra pergunta: qual o papel das novas tecnologias no meio radiofônico? Bom, na verdade hoje, é minha opinião, vocês depois colocam de vocês, o rádio hoje com a nova tecnologia, ela na verdade facilitou bem a vida do profissional do rádio, na minha opinião, né? Hoje o playlist, e tem outros softwares de automação, mas o playlist é o mais usado, né? Não, a ideia que a gente tem hoje é o equipamento. Antigamente você comprava o equalizador, o bicho era do tamanho dessa mesa. Hoje você vai lá fininho, o transmissor... tem até digital, no celular tem. Assim... Um transmissor hoje para a rádio comunitária. É impressionante. Quando a gente trabalhava, meu amigo, o Marronal pegava de um lado do outro, custava carregar o bichão. Que isso? Era difícil. Hoje ele é desse tamanhozinho, dessa finurinha, e a qualidade. Né? Antigamente você comprava, ele vinha monte, você tinha que comprar o transmissor e o gerador de estéreo ainda. Gerador de estéreo. Aí, a dificuldade danada. Acabou ali a bateria, né? Mas foi tudo certinho. Você quer dar um adendo? Nosso diretor quer dar uma palavrinha. Ele não vai aparecer não, mas nós vamos só ouvi-lo. Fala aí, diretor. Eu vi uma coisa sobre o Vanildo aí que eu quero confirmar com vocês. Eu fiquei sabendo que o Vanildo é o pai do playlist, é verdade? Bem, ele entende muito. Eu apresento para vocês o pai do playlist e o filho do playlist aqui. É porque eu ouvi isso e eu fiquei curioso. Ele é muito bom. Ele entende muito do playlist. Acho que ensinou aqui Não, o Vanildo é playlist, Sandford, aquele Sonic. Tem aquele monte de tela. Que isso, Vanildo? Eu baixei esse negócio, tô treinando aqui. Basta ele sentar atrás de um microfone, né? Ou talvez muitos pensam que tem essa facilidade, e alguns empreendedores do rádio entendem também que tanto faz o locutor X ou locutor Y, e isso acaba desvalorizando a monetização dos profissionais. Isso eu acho que é um fator ruim. Porque para a gente aprender a ser locutor lá atrás, a gente teve que ralar bastante. Mas e antigamente tinha o fator da qualidade de voz no ar, né? Sim. Hoje a gente vê os locutores em grandes emissoras, eu não vou citar aqui para não ficar indelicado com as pessoas. Aí tem umas pessoas que ela tinha que se bancar, falar, poxa, eu não tenho condição de estar aqui.
né? Eu não sirvo para estar aqui. E a gente aqui é longe de fazer uma crítica de que ninguém é capaz. Eu sou testemunha de que aquele que quer, esse é capaz. Eu sou prova viva disso. Então, assim, se as pessoas querem avançar nessa tecnologia, precisa ser melhor. Precisa ser melhor. Dá o seu melhor. Isso. Você não precisa ser o melhor, mas dá o seu melhor, né, em tudo que você vai fazer. Até, inclusive, eu quero citar aqui a Bíblia, né? A Bíblia diz, olha, tudo aquilo que você for fazer, faz com sua força. Faz com dedicação, faz com amor. E Deus vai te honrar, né? De alguma forma. Então, e honra isso mesmo. Então é isso. Acho que as pessoas facilitou essa questão e tem tirado a mão de obra de alguns profissionais do rádio. Sim, é verdade. Tem... às vezes pega um bom profissional, dispensa ele e coloca uma pessoa qualquer lá, porque aí baratinho. Aquele que está chegando agora, ele vai ganhar 1/4 de um profissional. Né? Mas a gente precisa levar isso em consideração. A gente tem que tomar esse cuidado. Em determinados lugares, se a gente ficar muito grande, como diz, o carimbo anda mesmo na carteira. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É verdade, é verdade. Nós queremos mandar um abraço também para o Cristiano Dantas de Souza, que deu um joinha, está lá curtindo o nosso programa. Nosso querido Cristiano está sempre ligado lá com a gente. Cristiano, mandei o link aqui no grupo da escola lá. Tá agarrado. Tá agarrado com a gente lá. A minha esposa Ana Flávia, né, tá perguntando. Pessoal, nós estamos de volta. Tivemos um probleminha aqui técnico, mas já voltamos, né? Nossa transmissão caiu, não sabemos por quê, mas estamos de volta, tudo normal novamente. Fica de olho aí agora, hein, pastor? Para nós não cair de novo. O que é isso aí, hein? Como é que os caras estão ajeitando ali ainda? Ao vivo tem dessas coisas, não é verdade? Ao vivo é bom demais. Muito bem. Ao vivo é bom por causa disso, né? Acontece cada uma que é duas. Tivemos um pequeno probleminha na imagem, mas... já estamos de volta aqui? Estamos de volta. Vamos ver o que aconteceu. Depois a gente descobre o que aconteceu, né? O pessoal de casa aí, tá todo mundo por aí ainda? Já achou o link novo aí? Pois é, nós estávamos com a galera aqui participando com a gente, hein? Que bacana, hein? Que tá trem interessante, hein, rapaz? A Ana Flávia tá assim, voltou as vozes. Voltou agora, Ana Flávia. Você ficou sem voz aí? Ficou? Vocês ficaram sem voz? Pelo amor de Deus, hein? Cada uma que é duas, hein, diretor? Isso nunca aconteceu com a gente, diretor. Primeira vez. É por isso que a gente... Nós até aproveitar essa oportunidade dessa queda, nós já estamos aí trabalhando, que em breve nós vamos estar lançando a nossa web TV, com site, com tudo, para sair um pouco fora das redes sociais que tem nos bloqueado em algumas coisas. É questão de direito autoral, né? Você tendo sua web TV, você assume a responsabilidade e a coisa fica mais suave para a gente trabalhar. Mas o YouTube tem as regras, é uma boa ferramenta de trabalho, né? Não resta a menor dúvida, mas tem hora que dá esses pequenos percalços aí no meio da caminhada, né? O pessoal que está assistindo a gente em casa, isso é meio coisa de rádio também. Igual eu falei com o diretor lá, juntar Ronaldo, Janto, Sivanil, tem que acontecer alguma coisa. Isso é normal, né? É normal? É normal. É normal? Você lembra lá da torre caindo lá no... Meu Deus. Lembra dessa aí? Essas partes ruins a gente Você não pode lembrar? A gente precisa deixar isso lá. O alicate caindo na boca do peu. Meu Deus. Nossa Deus, né? Que situação quebrou complicada, os dedos em tudo, rapaz. Torre caindo, alicate. A torre caiu. Cada uma. E tá segura. Como é que segura, né? Como é que segura? Não tem como segurar. Você estava falando, quando houve a interrupção, você estava falando dos locutores, né? Você... a oportunidade de trabalhar numa rádio grande. Aprecio, né, a questão do nosso trabalho. Eu agradeço, louvo a Deus por isso. Mas assim, a gente também tem pessoas que a gente se inspira, que a gente se espelha. E tem grandes locutores, cara. São feras do rádio. São pessoas que são vovôs, né, do rádio. E a questão, eu já ouvi também, hoje eu estou numa grande rádio, uma grande emissora de rádio. É uma emissora nichada no gospel, 100% gospel, no Centro-Oeste. É a Rádio Mais FM, 90,9, né? Convidar o pessoal também para sintonizar. A gente está fazendo o programa a partir das 10 horas hoje da manhã. E é realmente uma rádio que nos acolheu bem. E eu já ouvi essa questão também. Eu já te ouvi numa outra rádio. Parei num posto, eu estava com a camisa da rádio, e aí o cidadão Vanildo falou assim: você trabalha na Rádio Mais? Trabalho, sim. Qual é o seu horário? X. Cara, gosto do seu programa pra caramba. Bacana, parabéns. Eu já te ouvi numa outra rádio também. Já? Qual? A 107.
Você 107? Uau, que legal, ué. Aí, assim, ele também é confundindo. E eu não sou de... Assim, eu já ouvi o William, né? Que também é um excelente comunicador. William Jorge. Você que era o Gonçalves da gente. Já ouvi ele algumas vezes, mas assim, não me espelho nele e não sei por que tem essa similaridade. As pessoas já falaram isso. A voz é a mesma coisa. As pessoas já falaram. Lembra. Agora, a conta bancária é diferente. É um pouquinho diferente. Tem um pouquinho de zero. Vamos voltar aqui, porque a Ana Flávia acho que não ouviu a resposta da pergunta, que parece que caiu a transmissão, né? Que seria aí, se hoje em dia é menos burocrático regularizar uma emissora de rádio. Acho que nós... eu acho que foi mais difícil, né? Eu creio que sim, né? Por causa dos grandes, né? Igual a gente havia falado antes aqui. Os grandes, se deixa, é para eles. Se eles não querem, pode saber que ali vai ser para uma rádio de médio porte, né? A rádio de grande porte mesmo, os grandão aí não deixa pra gente não, meu amigo. Na verdade, eu vejo que hoje a rádio... a rádio sobreviver, que nem o Lucas hoje sobrevive e trabalha numa rádio comunitária, outros rádio educativa. Tá muito difícil sobreviver nessas categorias de rádio, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Coisa, né? Então não é só simplesmente estar com a documentação em dia, é todo um regramento que inviabiliza o projeto, a mídia. Essa é a grande realidade. Então, acho que as pessoas não estão muito interessadas nesse tipo de mídia, assim, pela burocracia que e depois pelo trabalho que manter e se manter, porque não é fácil sobreviver. Eu costumo dizer que a gente tem que estar matando ali 1 leão por dia. Com certeza. 1 leão por dia, é muito complicado mesmo. Viu? Só um? 2. Você tá doido, rapaz. Gente, eu quero registrar mais uma vez aqui, eu não sei se algum de vocês conheceu, né, o falecimento do nosso amigo Edson do GAV, lá de Pitangui, ele que era o comandante do GAV. E mais uma vez eu gostaria de externar, né, os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, né, companheiros, pessoal que trabalhava com ele lá no GAV, pessoas que já salvaram tantas vidas, né? Sim. E hoje, infelizmente, enquanto ele se locomovia para o sepultamento, se eu não me engano, de uma sobrinha, ele também sofreu um acidente e veio a óbito. E foi uma grande perca, não só para Pitangui, mas para a região, né, de Pitangui e Onça, aonde ele prestava um excelente serviço. Né? Toda a região. Também, Papagaio, eu acho que ele já fez alguns atendimentos aqui. Papagaio, você tem certeza? Papagaio, eu acho que ele já fez alguns atendimentos também. Então, infelizmente, aí, hoje nós perdemos o Edson. O Adriano Souza voltou aqui, ó. Os grandes profissionais do rádio da nossa região reunidos. Parabéns pelo programa, Vanildo, Produção 10. Abraços a todos. Grande abraço aí, meu amigo. Adriano do Estúdio 90, da Rádio Estúdio, né? Estúdio 99 tá lá ligadinho. Me manda o link que eu vou ver. Valeu, Adriano. Um abraço. Grande abraço aí, meu querido. Adriano já me ajudou demais aqui. Não tem... Eu já socorri a todos vocês aqui, mas o Adriano é o que eu mais peço ajuda. Pede socorro pra ele toda hora. Socorro toda hora. E eu sempre gosto de observar a boa vontade, a dedicação. A presteza, né? A presteza dele é uma coisa fora de sério, viu? Você sabe por isso que eu sempre falo com ele, precisou qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, Tamo junto, que o Lucas tá aí. O Lucas tá aí. O Lucas é um grande parceiro. Falar nisso, sabe por que caiu a transmissão? Porque de vez em quando cai energia na rádio também, sai do ar, né? Sim. Pra mostrar como é que é o funcionamento do negócio. Pois é, verdade. Tá dando aqui um exemplo de como que é. Não, mas é mesmo. De vez em quando tem que sair correndo, porque a rádio saiu do ar e o que foi transmissor e tudo. O no break principal deu problema esses dias, um piquezinho de energia, o pessoal, o Lucas, a rádio tá fora do ar. Eu falei, não, mas como assim? Cheguei lá, o no break estragado. Falei, meu Deus. Você me falou do Keeper, né? Chegava domingo, todo mundo de folga, eu ia pro Cid do Lolô lá curtindo. Chegava 10 para meio-dia, o Lolo batia no meu irmão e falou: seu 10 para meio-dia, o Keeper vai sair do ar. Tinha que montar a moto e ir lá na rua, programar mais 12 horas do Keeper. 10 para meia-noite eu tinha que ir lá de novo. A verdade é que a Keeper eu ajudava por um lado, mas era um nojo pelo outro. Não, mas já salvava demais. Nossa Senhora. Eu peguei na época. Manual, nossa Senhora. Quando a rádio era só picar, por exemplo, toda hora tinha que ter uma pessoa no rádio. Não, era 24 horas, né? 24 horas. A não ser que de madrugada fazia muito isso. Tirava do ar. Comprava aquelas fitas de 90 minutos. Ou se não, a gente gravou muito também fita
cassete, fita de vídeo. Sim. E colocava música nela, que gravava ali 4 horas, 3 horas e meia, dependendo das músicas, né? Que antigamente as músicas eram 3 minutos e meio, 4 minutos. Aí ia. Mas já fiz isso muito. Um aparelho VHF, né? VHF. Quando eram 6 cabeças, era 6 horas. Era bom demais. Era 6 horas. 6 horas. Também usou? Era muito bom. Isso é coisa do rádio, cara. Eu fico feliz que eu nem sei que aparelhos são esses. Não, Hoje você não começou em 98 na rádio, não. Hoje o nosso amigo Ronaldo trabalha lá com outro amigo da gente, que é o Márcio Freitas, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Márcio Freitas quando ele era dono da Amigos FM em... A Mais FM, não? Não, Amigos. Amigos. As vinhetas da Amigos, as vinhetas da Amigos, onde você trabalha hoje, todas foram produzidas pelo Márcio. O Márcio aposentou na Liberdade, né? Aposentou na Liberdade. Hoje ele tem, acho que 2 emissoras, né, Ronaldo? Hoje ele é um grande empresário nesse ramo. Ele tem outras emissoras, outras concessões também. Sim. A humildade chegou e parou. Que estuda, né? Sim. Estuda aí colocá-las no ar. Sim. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho. O pique lá atrapalhou a gente um pouquinho, deixou nós fora do ar. Eu queria aproveitar esses minutos restantes para agradecer aos 3 colegas, né, de trabalho por essa oportunidade de estar com vocês aqui no meu programa, estar recebendo vocês aqui. Para mim, eu fico muito honrado, né, porque a gente é profissional, colega de profissão e amigos, né? Sim. Já passou por tanto pirrei, já ficou com raiva um do outro. Já me mandou embora. Já mandei. Você deixou o negócio descer. Diretor, não dá pra contar esse caso aqui. Deixou descer pro coração. Deixou descer pro coração. Mas depois CNPJ não tem coração. Vanildo, vamos aproveitar então que você está agradecendo. Agradecer também a você nessa oportunidade, tudo que você fez por mim e por nós, né? O grande vovô aí, esse cara ajudou demais, principalmente em Papagaios ali, que como diz, eu trabalhei em Maravilhas e em Papagaios, mas ali você fez diferente. Ali você chegou, pegou com a mão e levou pro coração. Ali você fez o que você pôde pra gente ali, né? E vou te agradecer com muito carinho, muito obrigado por tudo que você fez por nós ali, tá? Fez o rádio crescer, fez o pessoal apaixonar com o Rádio Papagaios, coisa que o Paulinho Campos trouxe pra gente na primeira rádio, a Gold FM. Sim. Depois veio as rádios, Cultura, e foi vindo. Eu trabalhei em todas. Mas depois chegou o Vanildo com a evolução do rádio, né? Ele sofreu muito com o filho, rádio, né? A gente sofreu muito com rádio. Sofri muito com tudo, né? Mas foi bom que a gente passou por muitas etapas. E hoje tem história para contar. Sofreu, mas não larga, né? Não pode largar, não. O coração fala maior, fala Quando mais eu vejo você, eu lembro do seu pai. Eu também. Meu pai era muito grave. O rei do garimpo. Seu pai que era o rei do garimpo. Pois é. Mas mesmo assim, obrigado por tudo que você fez, não só em nome do rádio, na minha família, pela amizade que você tem lá até hoje. Vai lá tomar um café com a gente. Eu que quero te agradecer, porque aprendi muito com vocês também. Eu que agradeço muito. A gente não só ensinou, a gente aprendeu também. A gente sempre tem. A gente aprende muito. A gente aprende mais do que vocês. Quando a gente está liderando alguma coisa, a gente aprende mais. A gente aprende mais um pouquinho. Verdade. Eu sempre digo isso. Ronaldo Batista. Gratidão, né? Gratidão primeiro a Deus pela vida de cada um de vocês, pela sua vida, né? Você sabe o quanto sou grato, porque tudo começou ali, né? Em Paraupeba. Você investiu ali naquilo que poderia ser uma realidade, como de fato se tornou hoje. E hoje, se eu sou um mero aprendiz do rádio, começou lá. Então, gratidão a Deus por tudo. E agradecer a todos, né? Aqueles que já passaram pela minha vida no rádio. O Janderson também foi uma pessoa muito importante ali no rádio, em Papagaios. Logo quando eu cheguei, abriu as portas não somente da rádio, mas da sua casa, do seu coração também. Isso foi muito importante. A todos aqueles, né? Lucas também, né? Entre um passo e outro também a gente podia estar juntos aí. E todos os diretores que me ajudaram muito. Alguns levaram muito de mim, mas também deixaram também uma boa parcela de contribuição, não somente para o meu crescimento profissional, mas para a vida. Gratidão a Deus por tudo e por todos aqueles ouvintes que nos acompanham, que nos seguem desde lá de trás. E quando a gente ouve, né, um áudio, uma gravação de quando a gente gravou em 98, e aí a gente imagina assim, puxa, o pessoal gostava disso aí, puxa vida, né? Se gostava, né? Então é isso, gratidão a Deus. Mas é mesmo, viu? O Lucas já é de casa, né? Ele tem o programa dele aqui. Por falar nisso, eu estou abrindo espaço para os dois aqui, se quiser
bolar uma ideia de algum programa para o canal Repórter Vanildo Silva, nós temos esse espaço aqui. Ótima ideia. De vez em quando a gente faz algumas aventuras. Vocês podem estudar lá, né? E aí a gente faz uma parceria bacana aqui e é um espaço, porque o canal Repórter Vanildo Silva vai virar uma web TV, né? TV Repórter, mas por enquanto está no YouTube. Enfrentando essas dificuldades aí de cai sinal. Hoje foi a primeira vez, a mim não pode chorar, não. Tem que acontecer também. Foi a internet. Foi a internet. Eu não sei se foi a internet, não. Sempre evoluindo. A gente vamos descobrir depois o porquê, né? Depois o porquê. Mas, e agradecer, né, o nosso amigo Lucas aí também, que hoje já está aí com o seu resenha. Falar nisso segunda-feira, vocês podem acompanhar ele aí. É isso aí, 5h30 às 17h30, 5h30 da tarde, a gente está aí com a resenha esportiva. Trazendo tudo, né, sobre a rodada do final de semana com o comentarista André Melgaço, Leandro Dias e também o Israel Prof. A gente vai estar trazendo aí, fazendo aquela resenha sadia aí, né? O Leandro mais o André dando aquela cutucada sadia aí, um cruzeirense, outro atleticano, brincando com o outro. Trazendo alegria e descontração aí através do futebol. Conto com a audiência de todos vocês aí. A partir das 17h30, também com transmissão pela Rádio Criativa FM 87,9. Quero aproveitar essa oportunidade aqui, Vanildo, para agradecer, né? Por estar fazendo parte deste bate-papo aqui. Eu costumo sempre falar com as pessoas que me perguntam sobre a rádio, que a rádio a gente aprende todo dia na rádio. Sim. Trabalhei hoje, aprendi um pouco, vou trabalhar amanhã, vou aprender mais um pouco. E hoje, nesse bate-papo aqui, eu aprendi um pouco aqui com os profissionais. Volto a falar a frase aqui, né? Quer ficar bom, fica no meio dos bons. Então, eu aprendi bastante com vocês. Eu aprendi, foi assim, viu? Agradeço pela oportunidade, viu, Vanildo? Vanildo, mais uma vez, obrigado Lucas, obrigado Ronaldo, toda a produção aí. Deixa eu vender meu peixinho aqui também. Venda, por favor. Pois é, tô lá com o nosso amigo Gabriel Capanema na rádio Amigos 90,5, de segunda a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde, todo mundo ligado comigo lá no Tarde Máxima. Tem muitos ouvintes aqui na cidade de Pequi, graças a Deus. Um abraço para todo mundo aí. E vamos junto e misturar. Precisando, nós estamos aí, junto, como sempre, né? É isso aí. Obrigado aí, Vanildão. Beleza. Gente, nós vamos então encerrar, né, o nosso programa de hoje. Tivemos esse probleminha, você tem dando a gente uma... Não, mas é normal. Se juntar os três, tem que dar um belzinho. Tem que dar um belzinho? Normal. Né? Muito bem. Eu quero agradecer você de casa que me acompanhou até agora, pessoal que ficou aí na live até o final, muito obrigado. E eu quero pedir a você, compartilha a nossa live, curte lá no canal Repórter Vanildo Silva, sabe? E se inscreva, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Quero agradecer ao nosso diretor, Bruno Souza, quero agradecer ao Leandro, nosso fotógrafo, que está aí, que faz o marketing nosso nas redes sociais, né? Agradecer aos meus colegas, né, que hoje estiveram aqui nesse bate-papo gostoso no finalzinho do programa. Me senti muito honrado em tê-los aqui comigo. E também agradecer a cada um que mandou a sua pergunta aqui através do chat, né? Foi muito bom falar com vocês e agradecer a Deus. Esse projeto nasceu não no meu coração, mas no coração de Deus, e que Deus possa realmente nos abençoar nesse novo projeto, nessa jornada, para que a gente possa alcançar novos horizontes. A todos vocês, bom final de semana e até segunda-feira com Resenha Esportiva. Fiquem com Deus.